Oi pessoal, alguém aqui? Aqui é a Vivian, dona do canal Vivian Uru, e sejam bem-vindos! Vocês conhecem o Setembro Amarelo? Para quem não conhece, Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, e esse vai ser o tema de hoje, ok? Enquanto roda a intro, já se inscreve no canal caso você seja novo por aqui e ative o sininho para não perder a notificação, ok? E se preparem, né? Pois o vídeo de hoje vai ser algo bem sério. Então, roda aí. Então, pessoal, como avisei, o assunto de hoje é sobre algo bem sério e que tem sido uma grande preocupação para todos os países ao redor do mundo, que é o suicídio. São mais de 800 mil casos de suicídios por ano. Em outras palavras, um suicídio é cometido a cada 40 segundos. E a cada suicídio cometido, várias pessoas estão tentando tirar a sua própria vida. Cerca de 75% desses casos ocorrem em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Isso devido à forte pressão e estresse que os problemas socioeconômicos causam, além dos problemas de violência doméstica e conflitos de guerra. Já nos países desenvolvidos, normalmente tem relação com transtornos mentais causados pelo abuso de álcool ou depressão. A Organização Mundial de Saúde aponta ainda que grupos vulneráveis como de imigrantes, índios, homossexuais, transgêneros apresentam índices ainda maiores que a média. As taxas variam muito de país para país. Isso se deve a uma série de fatores sociais, culturais, econômicos e religiosos. Então, esse aqui é o ranking dos 10 países com maior número de suicídio por ano. Como vocês podem ver, o Brasil aparece em 8º lugar com 11.821 casos, sendo que mais de 9.000 desses foram feitos por homens. Apesar do número ser grandioso, se considerarmos o tamanho populacional de um país, essa taxa corresponde à metade da média mundial. A taxa média brasileira, de 5,8 casos a cada 100 mil habitantes, é a metade da taxa mundial, que é de 11,4 casos a cada 100 mil habitantes. Assim, o Brasil ocupa a 112ª posição e o Japão a 17ª, com 18,5 casos a cada 100 mil habitantes, da lista de taxa de suicídios da Organização Mundial de Saúde. Muitos de vocês sabem que o Japão é conhecido como um dos países que possui a taxa de suicídio super alta. Ele é o 6º maior motivo de mortes no país, ficando apenas atrás do câncer, da doença cardiovascular, do derrame cerebral, da pneumonia e de acidentes. Embora os números estarem diminuindo, o fato de que mais de 25 a 30 mil pessoas estarem tirando a sua própria vida é um caso muito sério. O mais assustador é o fato de que 1 a cada 4 japoneses já pensaram seriamente em se suicidar. Se for analisado, o número de homens que cometem suicídios é bem maior que o de mulheres, 2,5 vezes maior. Além de suicídios cometidos pela meia-idade e idosos, que são a maioria, o que tem preocupado bastante também são os suicídios cometidos pelos jovens. O suicídio é a maior causa de morte entre os jovens de 15 a 39 anos, fechando quase 50% das causas de mortes dessa geração. Problemas de saúde, dificuldade econômica, pressão social, depressão são as razões principais, sem falar das inúmeras pessoas que acabam tirando a própria vida por não aguentarem o endime, que é o bullying, que é um tema que eu pretendo abordar no canal também. Os japoneses são bastante fechados, orgulhosos e honrados até demais. Muitos deles tendem a guardar a dificuldade sem conseguir se abrir, desabafar e pedir ajuda a alguém, por acharem vergonhoso o fato de estarem sofrendo ou passar por certas dificuldades. Eles não têm coragem de pedir ajuda, mas procuram parceiros de suicídio para fazerem o tal de suicídio coletivo. Houve uma época que virou um problema danado esses sites e fóruns, onde o pessoal procurava pessoas para poderem morrerem juntos. Vira e mexe no noticiário aparecia, né, tipo, um certo grupo que cometeu suicídio coletivo, essas coisas, era bem tenebroso. Além disso, o Japão não tem história de cristianismo, portanto, o suicídio não é considerado como um pecado lá. Sem falar que o país tem uma longa tradição de cometer o suicídio honrado. Algumas pessoas encaram o suicídio como uma forma de assumir a responsabilidade por algo que eles fizeram. Os dados até agora são da Agência de Polícia Nacional e a quantidade é a 5ª maior do mundo. Porém, dizem que o número de suicídios que deveria ser apresentado seria acima de 100 mil.
O motivo disso seria o fato de que a definição de suicídio no Japão seria o corpo ser encontrado dentro de 24 horas e precisa ter um testamento. Então, caso não tenha testamento, pode ser que não esteja sendo registrado como suicídio. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, metade das mortes não naturais tem a possibilidade de ser suicídio, mas no caso do Japão, existe a chance de não estarem contando essas mortes como suicídio também. Bom, até para entender, né, eles quererem tirar essa imagem do país com taxa de suicídio alto, mas não sei se disfarçar os números ajudaria muito, né? Mas o Japão investe bilhões de ienes por ano na prevenção de suicídios. Peço desculpas por ter trazido um assunto super pesado e delicado, mas como setembro é o mês da prevenção do suicídio, eu achei que seria bacana tratar desse assunto com vocês. Nunca menospreze o sentimento de alguém, só a pessoa sabe o que ela realmente está passando ou sentindo. Dizem que as pessoas geralmente tendem a mostrar algum tipo de sinal de que querem acabar com a própria vida. E caso você reparar isso, tentem ajudar, né, dando bastante amor e carinho, ouvir a pessoa e, é claro, né, pedir ajuda a um profissional. A sua ajuda pode salvar uma vida. Caso você que está aí agora me assistindo esteja deprimido ou sem expectativas com o futuro, por favor, não desista. A sua vida é tão, mas tão preciosa que você não imagina. Eu já tive depressão e sofri por vários anos. Eu tive já esse sentimento, né, de que eu nunca iria conseguir sair do fundo do poço. Imagina se eu tivesse desistido da minha vida. Eu não teria tido esse prazer, né, de estar conhecendo vocês, de estar lutando pelos meus sonhos, de amar, ser amada e por aí vai. Eu consegui sair disso e tenho certeza que você também vai. Não tenham medo ou vergonha de desabafar ou pedir ajuda, pois todos nós precisamos disso. E vocês vão ver o quanto isso vai te fazer bem, pois se a gente ficar só guardando, uma hora a gente surta, né? Muita força e energia positiva pra você, vai dar tudo certo, viu? Acredite em você, você é mais especial e precioso do que você imagina. Nihon no minna mo ki o shikkari ne 一人じゃないし、きっとうまくいくよ。助けを求めるのは決して恥ずかしいことじゃないし、みんながね、必要としてるものだから、自分の命を諦めないんでね。Eu vou deixar os números, né, aqui, caso alguém precisar, ou indicar para alguém, né, que precise também. Os números estarão aqui na descrição também, ok? Indo agora para o mini quadro, irei ensinar uma frase e uma palavra que vocês me pediram para ensinar no vídeo anterior. E por falar nisso, né, eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram, que comentaram. Vocês são os amores. Obrigadão mesmo. Vocês não imaginam o quanto eu fico feliz vendo vocês interagindo comigo. Por favor, continuem, viu? Bom, então eu vou começar pela frase que o Luiz Connor mandou, que seria essa daqui. Ele pediu para ensinar tudo bem com você em japonês. E eu não sei se algum de vocês perceberam, mas vocês já sabem falar essa frase. Pois em todo o começo dos meus vídeos eu sempre falo: Oi pessoal, Genki? Oi pessoal, Genki? Oi pessoal, Genki? E aí pessoal, Genki? Oi pessoal, Genki? Oi pessoal, Genki? Oi pessoal, Genki? Ai, mina Genki? Ai, mina Genki? Oi pessoal, Genki? Ai, mina Genki? Oi pessoal, Genki. Oi pessoal, Genki. E esse Genki é um tudo bem com você da forma informal. Geralmente é uma forma de cumprimentar os amigos e as pessoas com quem temos mais intimidade. Então tem esse modo e um modo mais formal. Então vamos agora praticar, primeiro começando com o informal, que seria Genki. Genki. Falando agora comigo. Genki. Genki. Ok, joinha, entenderam? Então agora vamos aprender o próximo, que é a forma mais formal. É o Genki desu ka? O Genki desu ka? Falando agora comigo. O Genki desu ka? O Genki desu ka? Ok, joinha? Tem uma outra forma de se falar tudo bem. E nesse caso geralmente usamos quando você vê que a pessoa não está tão bem, né? Como a do tema do vídeo, por exemplo, se ela está tudo bem,
Então vamos começar pela forma informal, que seria daijoubu. Daijoubu. Falando agora comigo. Daijoubu. Daijoubu. Ok, entenderam? Agora a forma formal, que seria daijoubu desu ka? Daijoubu desu ka? Falando agora comigo. Daijoubu desu ka? Daijoubu desu ka? Ok, entendeu? Então, próximo. Indo agora para o próximo item, seria essa daqui que todo mundo pediu, que seria a palavra felicidade em japonês. Felicidade em japonês seria shiawase. Shiawase. Falando agora comigo. Shiawase. Shiawase. Ok? Tem mais uma forma de se falar felicidade e eu vou passar para você. A outra forma de se falar é koufuku. Koufuku. Falando agora comigo. Koufuku. Koufuku. Ok? Então, essa foi a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Luiz e Wagner, que sempre estão presentes aqui no canal. Graças à participação de vocês, pude continuar com esse mini quadro. Então, caso você também queira participar desse mini quadro, por favor, deixa nos comentários a frase ou a palavra que vocês gostariam de saber, que eu irei amar ensinar para vocês, ok? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por terem assistido até o final. Não se esqueçam de avaliar e compartilhar com os amigos, pois a tia Vivos agradece. Espero poder ver todos vocês no próximo vídeo. Um beijo enorme para a minha turma mais linda e mata né!